Ponha-se no seu lugar. É isso que eu tô tentando internalizar aqui o tempo todo, porque é preciso. Pera aí que eu vou explicar porque é que eu tô falando isso. Eu sei que muita gente fala isso, mas vale lembrar. Cada um de nós é um só, entre 8 bilhões de pessoas que tem no nosso planetinha, a Terra. A Terra é um planeta entre 8 que orbitam o Sol, que é uma estrela entre uma estimativa de 100 a 400 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea. A nossa Via Láctea, que é uma galáxia numa estimativa de 2 trilhões de galáxias. Vamos considerar que cada estrela tenha pelo menos um planeta. O Sol, por exemplo, tem 8, mas vamos considerar que cada um tenha pelo menos um planeta. É uma estimativa de mais ou menos 10 elevado a 24 planetas. Eu nem sei ler esse número, nem sei que número é esse. 10 e 24 zeros. Muito que bem, isso aponta que a gente é um trequinho assim. Mas agora vamos olhar para dentro. Recentemente, cientistas usaram a inteligência artificial para reproduzir num mapa tridimensional uma partezinha do nosso cérebro. Essa partezinha era um tecido de 1 milímetro cúbico do nosso córtex, a parte mais externa do cérebro, responsável pelas nossas funções vitais, como o aprendizado, a resolução de problemas e o processamento sensorial. Esse pedacinho de cérebro foi retirado de uma paciente que foi submetida a uma cirurgia para tratamento de epilepsia. E através desse pedacinho foi possível construir esse mapa tridimensional pela inteligência artificial. E observando esse mapa, os cientistas chegaram a uma conclusão incrível, pouco assustadora, na verdade. Observaram nesse milímetro cúbico 57 mil células cerebrais e 150 milhões de sinapses. Esse milímetro cúbico de cérebro tão detalhadinho gerou um volume de informações de 1,4 petabytes. Só para ter uma ideia concreta, 1 equivale mais ou menos a 500 bilhões de páginas de texto ou 220 mil DVDs em qualidade padrão. 1,4 daria mais ou menos 700 bilhões de páginas para 1 milímetro cúbico. E foram observadas coisas impressionantes. Por exemplo, que alguns neurônios tinham em torno de 50 conexões, algo que os cientistas falaram que era muito mais do que esperado. E além disso, foram detectados 2 padrões de dendritos, que são aqueles rabinhos do neurônio, que tinham padrões entre eles, alguns, como nós, sabe, nó, e outros que tinham uma estrutura praticamente espelhada, ou seja, não tem um padrão dessas conexões, o que pode influenciar muito na nossa compreensão da arquitetura neural e como as informações acontecem dentro do nosso cérebro. Pensa comigo, vindo da visão macro do universo, das galáxias, a gente é um tiquito assim, ó. Quando a gente olha para dentro, a gente sabe um tiquito assim, ó, do que a gente é. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Parece que aquela máxima de que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe, é realmente verdade, não é mesmo? Um dos cientistas que participou desse estudo, que gerou esse mapa 3D desse pedacinho de cérebro, manifestou a experiência com uma admiração tamanha que ele disse que foi quase algo espiritual e também um pouco humilhante. Porque a quantidade de dados que é necessária para saber um tiquinho assim do nosso cérebro nos coloca diante de uma complexidade inimaginável para chegar perto de entender o que é tudo isso aqui. Olha que coisa maluca, esse nadinha que somos nós diante desse universo gigante, somos toda essa complexidade. Imagina tudo que a gente nem sabe que existe ainda, ou que a gente sabe só de observar, longe de observar as características mais intrínsecas da coisa. E aí o que somos nós no final das contas? Talvez a gente nunca vá saber. A cada descoberta a gente vê que a complexidade é muito maior e muitas das respostas que a gente busca simplesmente não vão vir. Como que a gente vai lidar com essa falta de respostas? Essas respostas que muita gente espera para dar um sentido para nossa vida. E aí eu fico me perguntando que sentido seria esse que exigiria uma compreensão da nossa complexidade, tanto da visão para fora quanto para dentro, e só assim a nossa vida teria um sentido. Então, me parece que esse sentido não faz sentido. Talvez tudo que a gente tenha seja de fato a nossa experiência, seja a nossa capacidade de lidar com esse desconforto da não compreensão e que esse desconforto consiga nos colocar em lugares diferentes, mesmo estando no mesmo lugar. Essa impossibilidade de conhecimento nos faça olhar para as coisas que a gente conhece com admiração, prezando pela raridade da vida que é a nossa vida. Se existem coisas similares ou se não existem, muito legal a gente investigar. Isso move a vida de muitas pessoas e realmente é muito legal investigar tudo isso. Mas diante da impossibilidade do conhecer, por que não fluir?
por que não aproveitar a vida? Tentando avançar nas nossas descobertas, por que não? Mas que essa nossa curiosidade nos imponha um brilho diferente para a vida e não um desespero, não uma falta de sentido. Justamente essa curiosidade pode nos levar mais longe para quem quer e pode ser só um lembrete de que a gente tem muito para conhecer e de que a gente é bastante limitado. O limite do conhecimento não é o limite da fruição da vida, me parece. A gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente aproveita a vida com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, tentando ou não investigar as complexidades de tudo que existe, ou a gente pode ficar preso num lugar que não tem saída procurando respostas que podem nunca vir. Talvez a nossa vida valha exatamente isso. Tudo que é, quando é, enquanto é. Essa perspectiva de toda a complexidade da realidade e de nós mesmos te assusta ou te faz ver a nossa experiência rara como ela é, única, irrepetível. Talvez o sentido da vida se encerre na própria vida, que é o sentir a vida. Tudo que a gente sente da vida, tudo que fica por nós sentido da vida. Talvez seja esse o sentido da vida, esse processo, esse contínuo. Sermos tão pequenininhos pode ser exatamente o que nos faz tão gigantes. Ou não.